Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 3 da lição 2, a lição 2, que tem como título O Novo Nascimento. Vai ser ministrada amanhã, dia 13 de abril de 2025. Tem como texto áureo: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Verdade prática: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. O objetivo do item 3 é elencar os meios da obra regeneradora. Os meios da obra regeneradora. Tópico 3. Título: Os meios da obra regeneradora. Número 1, o primeiro meio é a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na vida do homem. O segundo é a palavra de Deus. E o terceiro é a vontade soberana de Deus. Então, a operação do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade de Deus são os meios, os instrumentos através dos quais acontece a regeneração. 3.1. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer de novo, o conceito de nascer da água, refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5, que fala do lavar renovador e regenerador do Espírito Santo em nossas vidas. 3.2. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Semelhante, em Tiago lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago capítulo 1, versículo 18. São versículos que fundamentam, essa doutrina da regeneração, dizendo que ela é realizada mediante o agir da palavra de Deus na vida das pessoas. A doutrina da regeneração tem alguns versículos que sustentam essa doutrina. Nós falamos aqui agora, 1 de Pedro 1, 23, Tiago 1, 18, também tem João capítulo 3, versículo 3, quando Jesus fala que é necessário nascer de novo. Quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, esses são versículos que fundamentam a doutrina da regeneração, a doutrina da adoção, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12, é versículo base da doutrina da adoção. Gálatas 3, 26, vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Também
é um fundamento da doutrina da adoção. E outros versículos, né? Quando fala ali em Gálatas, em Romanos, que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai, são versículos que fundamentam a doutrina da adoção. Há outros também, mas assim, para ilustrar o estudo, esses já estão bons. Continuando a leitura. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder para alcançar. O famoso versículo de Hebreus 4:12, né? Que a palavra de Deus era capaz de discernir corpo, alma e espírito, alma e espírito juntas e medulas. Hebreus 4:12. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, Jesus pregando, falando do vento, falando da serpente de bronze no deserto, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso, Jesus estava pregando a palavra de Deus para Nicodemos. Jesus estava gerando Nicodemos espiritualmente, por meio da pregação da palavra. Item 3.3, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Eu já considerei aqui várias vezes, me sinto até feliz em me deparar com um comentário desse, que é congruente àquilo que nós falamos, não é? Que Jesus, ele ofereceu a salvação para todos, mas cada um tem a liberdade de escolher. Você tem a liberdade de escolher se você vai ter Jesus na tua vida como teu Senhor e Salvador ou não. Você é livre para tomar uma decisão em relação ao Senhor Jesus Cristo, mas você tem que entender que a tua decisão, ela traz uma consequência. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que não crê, ele vai se perder. Ele vai ter a condenação eterna. A Bíblia fala isso. A pregação de Deus é essa. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós precisamos entender que se a pessoa rejeita Jesus, ela tem que ter a consciência de que existe uma consequência. Quem tem Jesus, a consequência é a salvação. Quem rejeita Jesus, se morrer nessa situação, tem como consequência a condenação eterna. A pessoa precisa ser confrontada com a realidade. Ela tem que ser confrontada, conscientizada de que a decisão dela tem uma consequência. E a eternidade chega. Mais cedo ou mais tarde, a eternidade chega. Precisamos estar preparados. Para estarmos preparados para uma eternidade ao lado de Deus, só tem um modo: nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador, confessar com a nossa boca: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar, para perdoar os meus pecados, por isso eu te recebo na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador, e confessar com Jesus, com a sua boca, que Jesus é o teu Senhor, e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Recebe hoje Jesus em tua vida, caso você ainda não tenha tomado esta decisão, que é a decisão mais séria
que você pode tomar na tua vida, porque essa decisão vai definir o teu destino eterno. Sinopse 3, o breve resumo do item 3. A ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. Conclusão: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Gálatas 4:7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Falamos agora, não é, a respeito da doutrina da adoção, a filiação divina aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. João 1:12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Agora, revisando o conteúdo, 5 perguntas e respostas. Aqui vai englobar assuntos do primeiro, segundo e terceiro tópico. Item 1. Número 1. Quem era Nicodemos? Um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo quanto entre os seus colegas fariseus. 2. Que afirmação de Jesus deixou Nicodemos perplexo? A afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, ou nascer da água e do Espírito. Para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Também podemos dizer, o nascer do alto. Número 3. O que se entende por regeneração? A regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é o estudo da doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Regeneração ou novo nascimento ou nascimento do alto, é tudo sinônimo, tudo tem o mesmo significado. Número 4. Por qual razão todos os seres humanos necessitam de regeneração, ou novo nascimento, ou o nascimento do alto? Devido à sua natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Número 5. Qual é o significado da expressão nascer da água? O conceito de nascer da água refere-se, de forma metafórica, à ação purificadora do Espírito Santo. Assim, meus irmãos, nós terminamos este terceiro tópico da lição 2. Compartilha com irmãos, com amigos, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e com todos aqueles que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.